Oi, gente, pois é, no epicentro da pandemia mundial, quase que metade das pessoas internadas em UTIs são jovens. Sim, sim, eu vou trazer dados aqui que mostram que essa história de que o problema se refere apenas aos mais velhos é um grande equívoco. Sim, as taxas de letalidade são mais altas na população mais velha, mas acreditar que isso não pode atingir os mais jovens é um grande equívoco que tem sido propagado pela mídia de extrema-direita, pelos bolsonaristas e outros, para não falar no fato de que isso mostra uma desconsideração humana com os mais velhos terrível, mas nós não vamos entrar nesse mérito nesse vídeo especificamente, mas vamos trazer os dados que mostram do risco que essa pandemia oferece também para os mais jovens, né? Sem nunca deixar de dizer que a letalidade é maior nas pessoas mais velhas e com comorbidades, né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Pois bem, vamos direto para a reportagem, uma reportagem da Poder 360 e traz as seguintes informações, que nos Estados Unidos 48% dos internados em UTI têm menos de 65 anos, né? O avanço da pandemia causada pelo Covid-19, né? Nos Estados Unidos, país continental como o Brasil, mostra que lá também são os idosos que mais sofrem. Só que não são apenas eles que sobrecarregam os serviços de saúde. Mais da metade dos hospitalizados e 48% dos internados em UTI têm menos de 65 anos. Né? Então não estão entre o grupo de maior letalidade, mas estão sendo internados. Né? Os dados constam no relatório semanal do CDC, Center for Disease Control and Prevention. O CDC é um dos centros mais importantes do planeta Terra em termos de epidemiologia, não é? Embora os Estados Unidos não tenham um sistema universal de saúde, o CDC sempre foi considerado um dos grandes centros para controle de doença, porque nesse particular os Estados Unidos investiram bastante, né? Ela é uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. O último documento foi divulgado em 26 de março. Né? O país norte-americano havia registrado 165.994 casos e 3.155 mortes em decorrência do Covid-19. Os dados mostram que entre os mais de 3.155 mortos, sim, 80% das pessoas são idosos, ou seja, tinham mais de 65 anos. Essas pessoas também representam 45% dos hospitalizados e 53% dos diagnosticados que precisaram de internação em UTI. No debate sobre a doença atingir apenas idosos e pessoas com outras doenças que podem agravar o risco, o relatório mostra que 55% dos hospitalizados são pessoas com menos de 65 anos e 48% estão internados em UTI, ou seja, 48% das pessoas em UTI não estão teoricamente na faixa de maior risco, né? Os dados mostram que a maior parte dos casos estão concentrados em Nova York, que registra mais de 59 mil pessoas contaminadas. Não é? Eu queria ressaltar uma questão antes de finalizar esse vídeo, que é o seguinte. Esses dados trazem isso em um sistema que ainda está lidando com um número de casos e um número de pessoas hospitalizadas que o sistema está suportando, assim como o Brasil. O sistema ainda não colapsou, mas em breve pode colapsar. E colapsando, ou seja, não tendo mais leitos, não tendo mais respiradores, não tendo mais como acudir essas pessoas, pode chegar sim a aumentar o número de pessoas que venham a falecer dessa doença, sendo pessoas mais jovens, porque uma pessoa mais jovem que tiver o caso mais grave e ficar sem conseguir respirar, e não tiver acesso ao atendimento médico e não tiver acesso a um respirador, pode vir a falecer. Então, gente, eu espero que vocês divulguem esse vídeo e divulguem essas informações para alertar as pessoas que talvez sejam insensíveis com os idosos, pelo menos para se preocupar com elas próprias. Né? Eu estou aqui fazendo a minha parte para proteger a minha sogra. Não tenho visitado minha mãe, uma coisa que eu visito com bastante frequência para proteger minha mãe, pedindo para ela ficar em casa. Meu pai a mesma coisa, eu estou evitando sair de casa. Tudo isso
para reduzir os riscos, né, dessas pessoas que eu amo, que eu quero bem e que eu não quero que ver essas pessoas doentes, né? Então, eu exerço, e muitas pessoas que eu conheço estão exercendo essa solidariedade humana. Mas se tem algumas pessoas que a gente talvez não consiga mobilizar pela solidariedade humana, talvez tentar mobilizar essas pessoas pelo sentido de autopreservação, pelo sentido de, enfim, de proteger a sua própria vida, né? E eu defendo que nesse momento a gente use até esses instrumentos para tentar minimizar o dano, porque o dano tem que ser minimizado o máximo que for possível, utilizando instrumentos que forem verdadeiros e que possam ajudar as pessoas a compreender a gravidade desse caso, né? A gravidade dessa pandemia mundial. Se isso for ajudar, utilizem e divulguem um vídeo, divulguem essas informações para tentar convencer as pessoas a respeitarem as recomendações e tentarem, assim, se não estão tão preocupados com a vida dos idosos, deveriam estar, mas não estão tão, pelo menos que estejam preocupados com a própria vida, a vida dos filhos e a vida dos mais próximos, né? E deles próprios, né? Enfim, era essa a mensagem no vídeo de hoje. Eu tenho feito quase 3, 4 vídeos por dia, então se você está meio desatualizado, tem muito vídeo bom recente no canal, mas é porque eu estou aqui em casa sem ter muito o que fazer, a não ser fazer vídeos, então eu fico lendo sobre isso e fazendo vídeos e de vez em quando assisto um seriadozinho, um filme, alguma coisa para me distrair também nessa quarentena, não é? Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.